já é o melhor investimento do ano. Alguns fatores. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo da sexta, fechando mais uma semana positiva aqui no nosso principal índice, depois de sofrermos muito no segundo semestre de 2021, termos aquela expectativa de rompimento lá em dezembro, esperar rally, aquela coisa toda, mas as mazelas internas do Brasil, como já comentamos inúmeras vezes aqui com vocês, não permitiram isso. O fato é que, claramente, puxado principalmente por alguns setores específicos, a nossa bolsa estava bastante penalizada. Mas as empresas não tinham perdido naturalmente seus fundamentos. Tem algumas que sim, mas boa parte delas não. E mesmo naquela última subida, foi muito puxado por alguns setores, por exemplo, commodities, bancos, exportadores e setores específicos, mas ainda varejo, construção, turismo, tecnologia, uma série de outros fatores que permaneceram apanhando bastante. Mas, a partir do momento que há uma mudança na dinâmica mundial, como imagino que esteja acontecendo, até porque não existe ainda um grande guidance aqui dentro do Brasil que diga, olha, acertamos o pé. A única notícia boa que dá para se trazer para a mesa é que a arrecadação federal permanece batendo recordes. Nós nunca tivemos tanta arrecadação como vem se tendo nos últimos 2, 3 meses. Obviamente, mesmo com descompasso fiscal, o fato de estar arrecadando mais ajuda a equilibrar essas contas. E isso acaba animando alguns investidores. Mas talvez o principal fator ligado a questões externas, como por exemplo a última reunião do Fed, que inclusive sinalizou uma sequência talvez até um pouco maior de subida de taxa de juros, acabou trazendo mais pressão vendedora no mercado americano, em outros mercados mundiais também, e começou a se falar de emergentes. Eventualmente acontece isso em determinado momento. O capital de risco ele procura outros locais para aterrissar. E quando a gente olha para o cenário dos emergentes, vamos lá, Rússia, eminência de guerra com a Ucrânia. China, tudo muito confuso. Índia, ainda com números muito ruins. África do Sul, apanhando ainda pra caramba da Covid, não consegue vacinar a população. Então, os nossos principais competidores na arena do investimento emergente estão, nesse momento, aparentemente oferecendo menos segurança que o Brasil. Além disso, o Brasil é um país com uma certa estabilidade institucional e o principal, oferece liquidez. E liquidez da saída rápida, se necessário. E aí, o gringo vem, e eu já vou mostrar para vocês aqui a consequência natural aqui no nosso gráfico, de fluxo somado a fundamento sólido e preços depreciados. Então, só para vocês terem uma ideia, teve dias dentro do mês de janeiro que houve mais de 1 bilhão no dia de entrada estrangeira. Então, esse é um número bastante significativo e eles continuam entrando com força. Então, vamos lá. Preços depreciados, fundamentos que não são tão depreciados assim. Com o fluxo, o mercado começa a reagir e está sendo demonstrado aqui no gráfico. Na semana passada, eu mostrei a formação de um pivô de alta aqui no gráfico, como vocês podem visualizar, e esse pivô de alta acabou proporcionando o nosso alvo lá nos 114.500 pontos. Eu desenhei esse alvo aqui para vocês de forma... Deixa eu botar o gráfico aqui para mostrar aqui para vocês, olha só. Então, nós temos aqui a formação, nós temos outro detalhe importante. O pivô é fundamental, né? Porque é um padrão poderosíssimo na análise gráfica e ele costuma ser muito assertivo. Mas tem um outro elemento que me chama a atenção, que é o alinhamento das médias. A média de 9 ultrapassou as duas mais lentas, a de 21 ultrapassou a de 55 e elas voltaram a alinhar-se na tendência de alta, indicando claramente a continuidade do movimento ascendente. Nesse pregão aqui de sexta-feira, a gente está sofrendo um pouquinho de pressão vendedora, que é absolutamente natural, né? Quando olhamos aqui para o quadro, uma subida bastante significativa na semana. Deixa eu só ajustar aqui a linha para deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Olha só. Nós temos uma subida que chegou a bater quase 4%, corrigir dentro de uma possível retração de Fibonacci. E olha só o volume, ó, volume muito abaixo. A subida, né, o rompimento se deu com um crescimento de volume bastante significativo. No entanto,
essa correção se dá com volume baixo. Esse é um padrão clássico de continuidade de movimento ascendente. E eu continuo afirmando a grande possibilidade de batermos lá nos 114, 115 mil pontos, quiçá, inclusive, emendar uma virada de tendência e, quem sabe, não temos aqui um espelhamento. Porque se eu boto o gráfico semanal, deixa eu botar o gráfico semanal aqui para vocês, para dar mais alguns elementos, olha só a possibilidade de espelhamento que nós temos a partir da retomada da alta. Repare que mesmo com a correção, possivelmente iremos fechar acima da média de 55 semanas. É um patamar muito, mas muito importante de padrão gráfico que quando ele aparece a gente tem que ficar no mínimo atento. Em contrapartida, aquilo que eu tinha citado para vocês no dólar, deixa eu voltar para o gráfico diário aqui, vamos colocar o gráfico do dólar aqui para vocês. Olha só, o dólar montou aquele pivô de baixa, fez o padrão de repique. Cheguei a comentar essa possibilidade no último vídeo aqui para vocês, do repique até a faixa lá dos 3,50, chegou até um pouquinho mais, mas parou na média de 9. Parou praticamente no fundo anterior e agora confirma um pivô de baixa. Não vejo outro caminho que não seja o dólar testar esse último fundo aqui na faixa dos 5,25. Que, aliás, aqui eu acho um patamar bastante interessante para ficarmos atentos. Principalmente tem muita gente que me pergunta, está na hora de comprar dólar, está na hora de posicionar em moeda? Olha, no 5,25 eu começo a ficar bastante animado para essa possibilidade. E só o que não caminhou de forma ainda mais favorável para que a gente tivesse um alinhamento perfeito de planetas foi a nossa taxa, que nos últimos 2 dias, teimosamente, ela volta a subir. Ela aproxima-se muito mais dos 12 ao ano do que dos 11, que era a minha expectativa a partir do fechamento da semana passada, perdendo a média. Mas aqui ainda reflete um pouco da questão fiscal brasileira, da necessidade ainda principalmente de financiamento de rolagens de títulos de curtíssimo prazo. Bom, retornando aqui então, o resumo, sob o ponto de vista da situação aqui dentro do Brasil, me parece muito claro que a Bolsa permanece subindo, o dólar tende a testar lá os 5,25, para mim é uma grande possibilidade, e a taxa de juros continua essa imprevisibilidade, ainda, obviamente, trazendo muitas oportunidades naquela faixa curta que eu venho falando inúmeras vezes aqui para vocês, principalmente na B23, B24, 25, 26, até 28, eu acredito que ainda tem muita oportunidade. Esses títulos permanecem pagando mais que o título longo, sem a volatilidade do título longo, ou seja, ela permite investimento de liquidez pagando inflação, ou seja, você protege seu dinheiro da desvalorização do dinheiro e ainda ganha uma taxa de juros bastante relevante. Então, não percam essas oportunidades também na renda fixa. E eu não poderia dar aquela passada rápida no que está acontecendo lá no mercado americano. Nós tínhamos sinalizado a perda do fundo anterior. O S&P vai testar, inclusive perigosamente aqui flertando com a perda do patamar de suporte. Em fechamento ainda, ela vem brigando, é um suporte bem importante. Reparem que tivemos um rompimento de pivô lá em julho, virou suporte, depois em meados de julho também, voltou a ser testado aqui em outubro, e depois de uma subida bastante vigorosa, sofre pressão vendedora também expressiva, mas olha onde para, né? Ele para no suporte. Já não aconteceu a mesma coisa com o Nasdaq, que permanece oferecendo perdas e perdas de suporte. O Nasdaq perdeu o suporte anterior e agora me parece muito mais um repique ao fundo perdido, e o setor de techs me parece que ainda continua apanhando um pouquinho mais. E só dando uma rápida passada aqui no que está acontecendo com a Europa, não está muito diferente do cenário de Dow Jones, cenário de S&P, testando zona de suporte, e o VIX, que é o índice de medo, também ainda permanece perigosamente aqui nessa região dos 30, que é uma região importante, só como nos últimos meses foi uma região de referência. Estamos aqui. Então, lá fora, as coisas estão bastante incertas, mas com tudo isso que eu citei para vocês em relação à possibilidade de uma migração de recursos de risco, tá? Recursos de risco para países emergentes, eu posicionaria o Brasil hoje com um cenário atual, né? Se eu fosse tirar uma foto do mercado hoje, eu diria que o Brasil como país emergente me parece a melhor aterrissagem para esse capital de risco. E claramente vem se mostrando isso na prática com a reação vigorosa dos preços da nossa bolsa. Eu ia brincar com o título aqui dizendo: Bolsa já é o melhor investimento de 2022. Obviamente que
que seria uma provocação, né? A gente está subindo mais de 7% já no ano, né? O Bitcoin caindo, o dólar caindo, o ouro caindo. Claro que a renda fixa trabalha pro rata, né? Então ela até no ano ela paga mais, mas paga mensalmente, né? Então, no mês especificamente, a Bolsa já é o melhor investimento do ano, alguns papéis aí subindo 20%, 30%, 40%, o que é bastante relevante e bastante importante. Então, eu ficaria bastante atento à questão da continuidade do movimento ascendente. Pode corrigir no curto, dar uma recuada ali 112, 111 no intraday para buscar o 114. Dólar com esse pivô me parece o 5,25 muito provável. E taxa de juros é mais torcida do que qualquer tipo de previsão, né? Porque a taxa de juros no Brasil é realmente difícil da gente conseguir prever algo. Pessoal, se gostaram, dão seu like, assinem nosso canal, façam parte do nosso grupo do Telegram. É sempre uma satisfação fechar a semana aqui com esse bate-papo. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, opinar, se vocês estão tendo essa mesma visão, eu adoro os comentários de vocês, porque é uma troca, né? E a ideia aqui é justamente ter uma troca construtiva. Tem muita gente que comenta aqui de forma muito consistente também. Pode ser até visão contrária da que eu estou colocando aqui, não tem problema nenhum. Sendo feitos de forma educada, como a maioria das vezes é feito, né? É um prazer receber o seu comentário aqui abaixo do nosso vídeo. Desejo a todos um final de semana fantástico, curtem aí com as suas famílias, descansem e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!